Dando continuidade ao nosso curso de extensão Ética, Valores e Saúde na Escola, na disciplina de Neurociências, Doenças Neurológicas com ênfase em epilepsia, vamos falar hoje sobre neuroanatomia funcional, sistemas sensoriais. O roteiro da aula vai versar sobre os 5 sentidos e a questão da percepção. Então, nós vamos falar sobre visão, gustação, olfato, audição, tato. E, por fim, como se integra para formar a percepção. Os 5 sentidos ou sistemas sensoriais são sistemas altamente complexos e que vocês podem ver aqui nesse slide, que depende dos receptores específicos para captar as informações que tem no meio ambiente, cada qual com suas peculiaridades e que, enfim, leva a sensação até o cérebro, onde é interpretado e codificado, e levando, enfim, a percepção do mundo ao nosso redor. Então, vou levar vocês um pouquinho em cada um desses sistemas, pontuando as suas características. Então, o primeiro deles, vamos falar sobre a visão. Então, nós temos 2 olhos e que dentro desse aparato nós temos várias estruturas. A exemplo, aqui nós temos a pupila que regula a quantidade de luz que vai entrar e incidir na retina, onde estão os sensores. E vocês podem ver que existe no olho vários músculos que fazem com que o olho se movimenta e tente captar as informações no meio ambiente. Aqui está uma animação mostrando como que é o processo da visão e o caminho por ela seguido. Então, a visão, ela é binocular, a informação é levada pelos nervos ópticos até chegar na região occipital, a parte posterior do cérebro, onde é codificado a informação. Então, aqui no outro slide, aqui mostra o corte do olho, né, mostrando as diferentes estruturas que existe uma lente, que é chamado cristalino, e as informações é levado, então, pelo nervo óptico. E agora, a audição. As ondas sonoras, elas entram pelo conduto auditivo e estimulam a membrana timpânica, efetivamente, ativando outras estruturas ósseas que, por fim, levam o sinal pelo nervo auditivo. E assim chega a córtex, onde nós percebemos as informações auditivas. Então, vocês podem ver que o caminho dessas informações é relativamente longa. Temos também a gustação, que as papilas gustativas, né, existentes na língua, elas captam as informações químicas das substâncias e elas traduzem essas informações químicas em impulsos elétricos e é levado, então, também pelo nervo até o cérebro, onde é processado essas informações. Para vocês terem uma ideia do trajeto, ela sai aqui e caminha até o que a gente chama de tronco, e depois do tronco ela vai até a parte do cérebro, chamado a parte do tálamo, e depois vem até a parte do córtex, onde nós temos as sensações gustativas ou paladar que se tem. Então, vocês veem que uma função relativamente simples de degustar um alimento caminha um longo trecho até chegar ao cérebro, onde ela é efetivamente reconhecida. Uma outra modalidade sensorial é o olfato, né? Muito semelhante ao que temos na gustação. O olfato ele também capta as moléculas químicas que estão no ar e elas traduzem essa informação em impulso elétrico e também vai chegar no sistema nervoso central, onde vai ser processado essas informações quanto ao cheiro agradável ou desagradável. Isso tem uma função muito importante porque ela faz parte, digamos, do nosso repertório de como nós reconhecemos o meio ambiente. Então está aqui o cheiro, o ar que leva as partículas químicas que entram em contato com os receptores olfatórios aqui, que existem aqui numa
um desenho esquemático maior, em que leva as informações que são traduzidas em impulso elétrico, aqui estão os neurônios, e que são propagados até o cérebro, onde é reconhecido esse, digamos, determinado cheiro. E o quinto elemento, o quinto modalidade sensorial, que é o tato. Então, vocês podem ver nesse esquema que existe esse sistema periférico, como foi anteriormente falado, que são feixes de nervos que conectam o corpo todo, da parte periferia para a parte do sistema nervoso central, em que nas suas extremidades estão vários receptores, seja de tato, de pressão, de calor, ou de vibração, em que elas levam essas informações da periferia para o sistema nervoso, é conduzido pela medula e chega até o cérebro. Então, esse é um ponto assim, que relativamente você está colocando a mão numa chapa quente, automaticamente você sente, está quente, está frio. Mas como é que é levada essa informação? Pelo parte do sistema nervoso periférico conectado com esses receptores de calor, a exemplo como foi dado. Então, o caminho seria vir da periferia, medula e o cérebro. E vocês estão vendo esse desenho, que é um corte esquemático do cérebro, né, onde são codificada a parte sensorial, da sensibilidade do nosso corpo. E vocês notem que, por exemplo, o lábio, a face da pessoa tem uma representação muito, muito, muito maior em contrapartida com o braço, o ombro, a perna lá. Por que tem essa distribuição desigual? Dado o fato que tem muito mais receptores de sensibilidade nessas regiões da face, da mão, né, em que são regiões que a natureza proveu de vários receptores para que a gente possa fazer a discriminação do contato. Em contrapartida, lá no pé, não tem uma capacidade de discriminar a sensibilidade tão boa quanto, por exemplo, na face. Então, para você processar toda essa informação de sensibilidade, o cérebro também teve que se adaptar. Então, você pode ver aqui nesse desenho esquemático de que existe uma distribuição que a gente chama, no termo de neurociência, somatotópico, diferenciado. A parte em que tem mais receptores também tem maior representação no cérebro. E, por fim, percepção. O que vem a ser a percepção? Que é o processo de organizar e interpretar os dados sensoriais que advêm do meio ambiente. Então, lembrando que nossos 5 sentidos, que são a primeira etapa de captar essas informações sensoriais, e agora, como que nós organizamos e percebemos? Então, se o cheiro é bom, se a comida é gostosa, se dado ambiente é um ambiente agradável. Então, foi trazido todas essas informações da periferia, do nosso meio ambiente, e agora nós integramos e interpretamos esses dados. Um ponto interessante. Olha esse quadro aqui. Tem um quadrado e essas duas linhas. O que vocês acham dessas duas linhas vermelhas e pretas? Você acha que são linhas contínuas ou não? A princípio, olhando, realmente dá a impressão de que são linhas contínuas. Entretanto, se vocês forem ver, elas não são. O que acontece? De fato, nós não registramos o mundo como ela efetivamente é, mas o que nós fazemos é integramos as informações, o cérebro manipula essas informações de uma maneira de que a gente interpreta-as conforme o nosso estado de humor, também devido às limitações que tem o sistema nervoso. Então, esse é um ponto importante, que a percepção ela é uma elaboração, não um registro real do que está ao redor. Então, vocês podem ver que a percepção, ela certamente é um fenômeno que é dinâmico. E vocês veem isso no dia a dia. Então, a percepção, ela é uma capacidade que tende a associar as informações que recebemos do mundo à memória. Isso é muito importante, porque com isso nós conseguimos formar conceitos sobre o mundo e sobre nós mesmos. E com isso, orientar nosso comportamento. Um ponto importante de que a interpretação ela depende de várias atividades cognitivas, comportamento, cognição, processamento de informação, a consciência, se a pessoa está atenta ou não, a memória, claramente
tem um papel fundamental na questão da interpretação da percepção, a questão da linguagem também. Enfim, o que é importante colocar a vocês? Que a percepção é uma atividade dinâmica, em que ela muda no decorrer da vida e ela desenvolve aos poucos. E ela claramente é dependente da expectativa, dos valores, da motivação e interesses emocionais que influenciam as percepções. Então, dessa maneira, coloco a você a segunda pergunta. Como você pode influenciar de uma maneira positiva a percepção sobre os estudos no seu ambiente de sala de aula? Fica aqui o desafio. E lembrando a você que nós deixamos vários materiais de apoio no Moodle para que você possa utilizar e aprofundar os conhecimentos. Vemo-nos na próxima aula.